Alessandro, hoje nós temos um Sou eu. convidado para lá de especial, que é o Marcos Teixeira. Marcos, antes de mais nada, eu queria que você contasse para a gente o que é esse projeto novo, o que é esse canal Histórias Fabulosas. E resolvi escrever as histórias e contar essas histórias na frente da câmera, né? De maneira super simples e tal, mas ilustrando ela, né? Com fatos, com datas, com detalhes e tal. E tem sido super bacana, né? Fazer uma história sobre a região onde, né, eu nasci, morei, que é aí a região de Sorocaba e tal, que envolve a Fazenda Ipanema, né? Que é uma fazenda da época do Império, uma fazenda onde teve a primeira fundição, né, de aço no Brasil, onde foi feito os primeiros canhões, né, para o exército no Brasil, que foi inaugurado pelo Dom Pedro. E nessa fazenda, ela tinha projetos lá de agronomia e tal, então hospedava técnicos, engenheiros, agrônomos que vinham de várias partes do mundo e tal. E por ser muito antiga, essa fazenda tem muita história, né? Ela tem histórias sobre fantasmas de escravos, né? Sobre coisas que se mexem, né? Umas coisas meio paranormais. E dentro da fazenda, né? Uma parte dela, tem o Morro Ipanema, que é um morro que pega ali essa região toda, né? Porque a fazenda fica, na verdade, em Iperó. Né? Viu, Marcos? É bom falar que a Fazenda Ipanema ela é repleta de misticismo também, com a questão dos OVNIs, né? Então, exatamente. Ela fica em Iperó, né? E faz aí divisa também com Araçoiaba da Serra. E esse morro que fica na fazenda, ele tem muita história de aparições de OVNIs, né? De luzes no céu. E, inclusive, fala-se sobre uns seres azuis que aparecem dentro e fora da fazenda. Isso já foi relatado por moradores, né, da região, por moradores da fazenda, sobre esses seres. Só mais um detalhe sobre isso daí. Aqui no estado de São Paulo, a Fazenda Ipanema, o Morro de Ipanema, que fica dentro da fazenda, ele é considerado o local de maior incidência de objetos não identificados. Tá? Por quê? Você vai falar aí sobre que o Morro do Ipanema, ele basicamente é feito de magnetita, que é o único material imantado que existe. É demais isso, né? E isso Exatamente. faz com que o campo eletromagnético que tem em volta da Terra, em cima do Morro de Ipanema, é como se ele fosse sugado, formando um cone. Então, facilitando a entrada de objetos, de naves, de viajantes cósmicos, tá? Por esse ponto. Então, por isso a grande incidência dessas aparições nessa fazenda. Mas continue. Então, olha só, quanta coisa que é verdade nisso. Então, exatamente. Sobre isso que eu ia falar. Esse morro, ele tem todo esse histórico, né, de aparições, né, de OVNIs e luzes no céu e tal. Do outro lado do morro, ali na base do morro também fica uma base de pesquisas da Marinha Brasileira, que está desenvolvendo um reator nuclear, né, para sistema de propulsão de submarinos nucleares. Então também tem essa curiosidade ali, que é muito estranha. Então, e esse morro, pela parte geológica dele, já dizem, né, pelos estudos, que ele já foi até um vulcão, né? Ele tem essa origem. E ele é feito de magnetita, né? Que é uma substância, vamos dizer assim, um minério, né? Magnético mais antigo conhecido pelo homem, né? É um troço muito potente e é uma formação muito única, como você falou, muito exclusiva, né? E isso, pelas teorias, faz com que facilite
né, a entrada dessas naves, desses objetos, né, porque causa uma distorção aí no campo magnético, no campo gravitacional, etc. E juntando tudo isso, né, e as histórias que eu sempre pesquisei e ouvi na época que eu morava aí, eu passei 2 noites nessa fazenda, uma por conta do cometa Halley, né, eu passei uma noite lá em cima do morro, escondido. A gente quase foi preso por uma patrulha da Marinha. E uma outra vez, até com moda, né, num grupo lá que a gente frequentava, a gente foi passar acho, uns dias lá, não lembro se era um carnaval, né, não lembro, numa das casas dessa vila, né, tinha uma vila para hospedar esses estrangeiros, né, e hoje parece que está até abandonado isso, mas a gente ficou lá. Então é uma fazenda incrível, né, um lugar super bonito, tem estruturas né, de tijolos ingleses, né, tinha essa parte aí, tinha angularia, tinha a parte da fundição e tal. É muito legal. Aliás, é um passeio bacana. Passeio né, sensacional. É aberto à visitação. Inclusive o Serginho Holtz, que participou de um podcast aqui com a gente, ele é guia lá. Vem gente do mundo inteiro para conhecer a fazenda e ele é um dos guias autorizados a levar o público lá. Mas, continuando. Então, e aí eu falei, poxa, eu vou fazer vou escrever uma história que vá tocar nesses assuntos, né? São histórias que eu sempre ouvi, né? Durante a adolescência e tudo. E aí eu escrevi essa história, né? Que chama A Fazenda dos Seres Azuis, né? Que fala exatamente sobre a aparição desses seres relatados aí por várias pessoas, né? E aí eu começo essa história que envolve um personagem chamado Odair, que é um cara simples, é um cara que tem até o 6º ano do ensino fundamental, um cara que não tem não estudou muito e tal, e ele morava ali na região rural ali de Peró, e ele prestava pequenos serviços aí de hidráulica e elétrica para o pessoal da fazenda, né? E numa noite qualquer, tinha tido uma frente fria que chegou de repente e causou muita chuva na região. E ele foi chamado, acho que eram umas 9 da noite, por um engenheiro da fazenda para ir lá socorrer, porque a chuva estava tão forte que deslocou uma das calhas da casa e estava entrando água num dos cômodos lá, estava vertendo água pelo teto. E o Odair pega a moto dele, uma CG, né, surrada. Isso eu estou falando de 1983, tá? Uhum. Ele tinha mais ou menos 29 anos. E ele sai naquele toró, naquela chuva, tomando super cuidado, né, vai na estrada devagarinho. Quando ele chega na frente da fazenda, a entrada principal da fazenda estava um lamaçal, intransponível, não dava nem para chegar perto. Daí ele resolve pegar uma entrada alternativa, numa outra estradinha. Ele chega nessa estradinha, também tá horrível, né? Aí ele sai por uma trilha. Nessa trilha ele vai andando bem devagar, né, apoiando a bota no chão, acelerando um pouquinho, porque estava realmente muito complicado. Aí chega uma hora que ele não dá mais, ele para tirar a lama do rosto, porque ele, né, não gostava de usar capacete, né? Em 83, né? As pessoas não tinham essa preocupação. E ele para ali para limpar o rosto, né? Porque estava cheio de lama. E aí ele começa a escutar um barulho, um som, que ele vê que é um som estranho, né? Não é um som natural ali da mata, né? Porque ele conhecia muito a região, ele nasceu ali, né? Ele sabia o que era cada som da mata. E era um som, parecia uma coisa elétrica, um motor, um gerador elétrico, né? Acho estranho aquele som e tal. E quando ele vira para o lado, ele percebe um clarão muito forte, azulado, na base do morro. Parecia uma pequena aurora boreal, assim, muito, muito forte. E ele acha aquilo estranho, né? E
Ele fala, poxa, que será que é isso, né? Ele fica ali, ao mesmo tempo que ele fica com um pouco de medo, né? Ele fica muito curioso com aquilo. E ele resolve ir atrás daquilo, né? A chuva já tinha diminuído um pouco, só que por ele ter ficado muito tempo parado no mesmo lugar, a moto atolou. Então ele tem que fazer muita força, ele consegue arrastar a moto para a parte lateral ali da trilha. Ele lembra que ele tinha uma lanterninha lá que ele ganhou de um pesquisador lá da fazenda, mas era aquelas lanterninhas tipo caneta, né, que tinha ali nos anos 80, ali, fraquinha, ele resolve nem usar, e ele começa a andar em direção à base do morro, para ver o que é essa luz. E conforme ele vai avançando na direção da luz, ele começa a ter a sensação que tem uns vultos passando em volta dele muito rápido. E ele vai andando, e conforme ele avança, esses vultos vão ganhando um contorno, uma silhueta de pessoas, assim, parecem pessoas, mas ele não sabe se é um efeito da contraluz, né, que era muito forte, se eram pessoas, se não eram pessoas, e ele vai andando, porque a curiosidade era muito grande, e ele começa a sentir um cheiro muito forte de amônia, né, de amoníaco, e aquilo é meio sufocante, mas ele, mesmo assim, ele continua. E quando ele vai ficando mais ou menos no meio do caminho, né, entre onde ele saiu e até essa fonte luminosa, ele tem a sensação de ouvir vozes. Só que ele ouve essas vozes dentro da cabeça dele. Isso deixa ele muito, muito louco, né? Até que ele ouve uma voz assim, suave, mas muito clara, e que ele consegue como é que fala? Ele consegue identificar duas palavras assim na cabeça dele. E ele fala, não é possível, né? Será que tem alguém sussurrando no meu ouvido? O que será que está acontecendo e tal? E essas duas palavras que ele ouve é Kalbasai. Ele ouve aquelas duas palavras, não entende nada, continua andando. Aí chega uma hora que ele para, naquele cheiro de amônia tá forte, ele ouve Kalbasai de novo. Quando ele vira para trás, ele dá de cara com uma criatura. E essa criatura era humanoide, tinha a pele azul, né, o azulada, era bem alta, segundo ele tinha mais de 2 metros, e tinha um cabelo na altura do ombro, cabelo liso, escuro, e as pupilas eram azul turquesa, muito forte, né? E na hora ele toma um susto, mas ao mesmo tempo ele se sente tranquilo, né? E essa criatura abre os braços como se estivesse sugerindo um abraço. E ele não sabe até hoje explicar como é que o medo dele foi menor do que né, se pode imaginar, e ele acabou sendo atraído e abraçou essa criatura. E quando ele abraça, ele diz que ele nunca sentiu aquela sensação, né? Ele nunca sentiu tanto amor na vida dele. Ele perdeu a noção do tempo, ele perdeu a noção de peso, ele só sentia conforto, ele sentia paz, né? E a partir desse momento, a conexão mental dele com a criatura fica super fluida, assim, ela fica plena, né? E aí essa criatura mentalmente fala para ele, né? Ela fala assim, eu sou o Kalbasai, né? Ela diz mentalmente. Ela fala assim, que não somos desse tempo nem desse espaço, porque o tempo e o espaço não existem da maneira como vocês imaginam. Aí o Odair tenta falar alguma coisa, mas a criatura, né, fala antes e diz que ela sabia quem ele era, que não queria assustá-lo, mas é que ele apareceu num momento que eles chamam de Dantikan,
que é uma abertura de como se fosse um ciclo interdimensional, né? Uma distorção no tempo e espaço que permitia que alguns seres chegassem de pele azul e alguns fossem embora, né? Como se fosse um portal, era um evento que acontecia onde tinha, né, as condições para que isso acontecesse. E ele apareceu ali. E enfim, ele estava ali naquela situação, né? Ela dizendo que não queria assustá-lo e tal. E ele começa a reparar uma coisa também, que apesar de ele ser um cara simples, né, que ter estudado só até a 6ª série, ele conseguia entender alguns conceitos complexos que ela passava para ele, né? E isso deixava ele curioso, mas deixava ele tranquilo também, né? Porque ele falava, poxa, eu estou conseguindo entender, né? Então um pouco da ansiedade dele de estar passando por aquela situação diminuía. É como se ele tivesse tido um upgrade na mente dele ali na hora. E ele mentalmente pergunta, né, quem são aquelas criaturas, né? E ele percebe que elas tinham também sobre a pele, uma penugem assim, super fininha, né? Como se fossem pelos também, de cor azul. E ele pergunta, né, quem são essas criaturas, e o Kalbasai, né, que se chamava Kalbasai, ele dá um sorriso e ele diz que eles são de Aruandan, né, que é um planeta que fica na constelação de Órion, né, mas diz que também eles moram ali e aponta para a montanha, né, para o Morro Ipanema, e que estava todo iluminado, né, por essa cor azul. E ele pergunta se eles moram dentro do morro, e a criatura responde que sim, né, que dentro do morro fica uma cidade chamada Taubai, que é uma cidade, que quer dizer cidade oculta na língua deles, né? E aí o Odair pergunta se o morro é oco, e a criatura diz que não, que a cidade ela existe, mas ela existe numa outra frequência dimensional, ou seja, ela está lá dentro, só que numa outra dimensão, né? O espaço não é o mesmo, mas que ele não se preocupasse com isso, com esse conceito, porque não era importante para o que eles queriam mostrar para ele, né? E aí, como se ele piscasse e fosse teletransportado para a frente da base do morro. Ele não sabe como ele chegou ali, ele estava de frente para uma espécie de uma lâmina de luz azul, né, turquesa, incrível, e o Kalbasai aponta para essa lâmina, né, faz um gesto como se fosse para ele atravessar, né? E ele também, até hoje, sabe, ele não resiste e resolve atravessar. Então ele fecha os olhos por causa da idade e também de medo, né? E ele vai atravessando. Quando ele entra nessa luz, ele sente o corpo dele formigar dos pés à cabeça e sente como se milhares de microagulhinhas picassem a pele dele, né? Bem delicadamente, assim, fosse picando toda a pele dele. E quando ele sai do outro lado, ele escuta na mente dele uma voz feminina. Ele escuta bem-vindo. Então, ele abre os olhos, né, e se vê diante de uma outra criatura, né? E essa criatura, além de passar uma energia que ele sentia como uma energia feminina, ela emitia uma energia que relaxava os olhos dele e também dava uma sensação que ele não queria mais se desconectar daquilo. Era uma sensação muito boa, muito boa. E ele se vê, então, era uma sala muito ampla, bem clara, e tinham poucos volumes, né, ou móveis, assim, era uma coisa meio minimalista, assim. E no lado oposto ao dele, próximo onde estava essa criatura, tinham grandes aberturas, assim, né, como se fossem janelas. E a criatura faz um gesto para que ele se aproximasse daquelas aberturas. E ele vai até lá, e quando ele olha através daquela abertura, ele tem uma visão inacreditável, né? Ele vê uma cidade, assim, muito grande,
com prédios que pareciam, segundo ele, cristais, né, pontudos, né, prédios altos, com formas pontiagudas. Lá embaixo ele avistava uma espécie de máquinas, veículos e seres se locomovendo. Ele olha aquilo, né, uma claridade, uma coisa incrível, uma visão, né, e mentalmente ele fala que aquilo era lindo e que ele só podia estar sonhando. E a criatura responde que os sonhos também acontecem em outras dimensões, por isso que ele tinha aquela sensação, mas que aquela cidade era tão real quanto a dele, né? E ele começa a fazer perguntas, né? Por que eles moram ali? Por que ninguém sabe deles, né? E a criatura responde que eles moram ali muito antes de nós, né, humanos. Que o tempo era só uma dimensão, né? Que eles estavam ali desde a época das pirâmides, desde sempre, né? E que no Morro de Ipanema, na nossa dimensão, tem ruínas das pirâmides deles. Isso é verdade, tá, gente? Lá na Fazenda Ipanema realmente tem ruínas de pirâmides. E o Odair responde que ele já viu essas ruínas, que ele já ouviu falar nessa história das pirâmides, mas que ele sempre ria, né? Que ele não acreditava naquilo, que ele achava uma loucura e tal. E a criatura disse que por algum descuido, alguns moradores da fazenda já avistaram eles nesses momentos de Dantican, né? Nesses momentos dessa distorção dimensional, mas que as pessoas associavam essa visão, né, a fenômenos da natureza, tal, ninguém levava muito a sério, e isso era ótimo para eles, né? Mas o Odair pergunta: por que vocês falaram comigo? Por que eu, né? E a criatura explica que esses minérios que compõem o morro, né, que são magnéticos, eles são uma formação muito rara, que proporciona essa distorção gravitacional, que permite que esses veículos, essas naves sutis deles, consigam transitar entre as dimensões. E por algum motivo eles detectaram que o Odair ele reage a essas frequências da mesma maneira que eles, né? Isso chamou a atenção deles, e eles dizem que para ele que eles estão há muito tempo aqui na Terra para ajudar a humanidade a combater doenças que atingem os nossos campos sutis de energia, né? Que essas distorções levam os humanos a agirem de forma violenta, egoísta, e isso acaba proporcionando um monte de coisas ruins, né, para a gente através da história. E que o nosso campo frequencial é muito sensível a energias de baixa vibração, e que com o passar do tempo isso poderia ser fatal, né, para a nossa raça. Mas eles dizem que por algum motivo o Odair é diferente, ele tem uma espécie de imunidade contra isso. E aí a criatura aponta por um elevador, era um elevador grande, assim, transparente, né? O chão também era transparente, e eles descem até o nível mais baixo da cidade, né? Que seria o térreo ali da cidade de Taubai. E a criatura vai ciceroneando ele, né? Vai conduzindo ele por vários lugares, vai mostrando uma série de coisas, e durante esse passeio eles passam muito conhecimento para o Odair, mas muita coisa num nível inconsciente, para que o cérebro dele não estoure e ele não fique cansado pra caramba com tanta informação em tão pouco tempo, né? Era como se fosse um download ali, ele recebendo muita coisa. E a criatura diz que porque o Odair ele olha e ele percebe que existia, apesar de estar dentro do morro, existia uma espécie de como se tivesse um céu, né? Que dava a sensação de profundidade. E a criatura diz que ali nunca anoitecia, né? Chegava no máximo a um entardecer, assim, né? A luminosidade do entardecer. E que o conforto térmico dali, né, já que não tinha um sol, claro, vinha do centro da Terra. E eles continuam ali andando, e num determinado momento eles levam o Odair até um local onde tinha uma cadeira que ela era coberta por pequenas, como se fossem ventosas, assim, parecia silicone.
e deixam o Odair ali alguns minutos, né? E falam que aquilo era uma máquina de estabilização celular, né? Que era para estabilizar as células do Odair, para que quando ele voltasse para a terceira dimensão, ou seja, quando ele voltasse para cá, ele não tivesse nenhum efeito colateral. O passeio chega no fim, eles pegam o elevador e saem naquela mesma sala, né, de onde eles partiram. O Kalbassai, né, aquela primeira criatura, estava lá esperando para se despedir. E a criatura feminina, ela abre os braços, né, fazendo aquele mesmo gesto do Kalbassai. E o Odair novamente não resiste, ele abraça essa criatura. E a sensação foi mais intensa ainda, né? A energia dela era tão forte, de paz, de amor, era uma sensação tão incrível que ele começa a chorar. E o Kalbassai aponta para que eles atravessem novamente aquela lâmina de luz. Eles atravessam, os dois juntos, e quando sai do outro lado, a noite estava super agradável, não estava nem frio, nem quente, não tinha nem sinal de chuva, estava tudo seco. E o Odair vira para se despedir, né, do Kalbassai. Quando ele vira, não tem mais nada, não tem ninguém. Ele olha e o morro vai desaparecendo ali na escuridão, não tem nada, não tem mais aquela luz azul. E quando ele vira para frente de novo, ele já está diante da moto dele. A moto está limpa, está com o motor ligado e não tem sinal de chuva. Ele olha no relógio, tinha passado 5 minutos, mais ou menos, da hora que ele saiu daquele local. Ele está super confuso, mas ele resolve ir para a fazenda, né? Primeiro para tentar falar com alguém, para tentar entender o que estava acontecendo e porque tinham chamado ele, né? Então ele pega a moto e vai para lá. Quando ele chega na vila de casas, ele bate lá na casa do engenheiro, chamava Pedro Santana, tinha uns 50 anos mais ou menos. E ele, quando o Pedro abre a porta, ele já começa, antes do Pedro falar alguma coisa, ele já começa a se desculpar por ter demorado. E o Pedro interrompe, pede calma, fala assim: por que você está me pedindo desculpa, né? Não, é porque, desculpa atrás, aconteceu um negócio muito louco comigo, eu não sei nem explicar, e era já para eu ter chegado, e você me chamou, não sei o que. Ele falou: não, eu não combinei nada com você. Ele falou: não, você me chamou para te acudir, porque a calha quebrou por causa da chuva, não sei o que e tal. E aí o engenheiro dá uma risada e fala: olha, eu não te liguei e não choveu. Aí o Odair fica, né, frita, né, o cérebro dele, não sabe nem o que falar. O engenheiro vê que ele está nervoso, tal, convida para ele entrar, tomar um café, tomar uma água e tal. Ele aceita, mas acaba não falando nada. Ele acha melhor não comentar sobre nada com o engenheiro. E a partir daquele dia, ele nunca mais voltou na fazenda, né, para trabalhar. Ele nunca mais apareceu por lá e o que acontece é que, com o passar do tempo, aquele conhecimento que estava no nível inconsciente começou a aflorar na mente dele. E ele descrevia isso como se ele estivesse lembrando de livros que ele nunca leu, mas que estavam lá na memória dele. Mas ele também sentia que aquele conhecimento pertencia a ele, e ele precisava usar isso, né? Enfim, em benefício das pessoas e tal. E ele acabou se tornando terapeuta holístico, né? Hoje ele tem 66 anos, ele mora ali em Araçoiaba da Serra, né? Nessa região ali do Morro de Ipanema, e ele continua atendendo os pacientes dele, né? Com sessões de cura energética e tal, auxiliado por esses seres azuis, que são liderados, né, pelo Kalbassai, por aquele ser que fez o contato com ele. Então é mais ou menos essa a história sensacional do Odair. Sensacional. Gostou, Ale? Gostei, tava ouvindo aqui. Mas assistam o vídeo, porque no vídeo tem mais detalhes e tal. Acho que é mais. Eu fiz um resumão aqui dessa experiência do Odair.
Então, deixa eu falar uma coisa, olha só que interessante, né? Muitas coisas que você falou aí soam assim como verdadeiro. Então, essa história, de fato, ela existe? Essa história, esse personagem, de fato, ele tem a sua existência? Por exemplo, eu conheço pessoas que juram, que viram, que ficaram totalmente... perderam o rumo da vida e que já encontraram com esses seres azuis na Fazenda Ipanema, naquela região. Então, é mais ou menos parecido com essa história do Marcos. E o Marcos não tinha conhecimento dessas histórias de contato. Da onde vem isso? Se vocês conseguem entender no ponto que eu quero chegar, será que quando alguém escreve uma história, aquela história realmente é só uma invenção ou aquela história tem alguma existência? Aqueles personagens de fato existem? Eu acho que tudo está registrado num lugar, né? E a gente tem acesso a isso. Às vezes eu não preciso ouvir uma história para saber das coisas, porque pode ser que outra pessoa já tenha visto isso e está lá no inconsciente coletivo, em algum lugar, sei lá qual. Então, é o acesso, né, que tem essa história. Por isso que tem, mas eu falei disso ontem, eu lembrei de você ontem, você me ligou, enfim, vários exemplos que a gente tem por aí. É porque o Marcos com certeza sabe, ele é um ser desse, né, todo, não é igual ao todo, né? Então, o inconsciente dele sabe dessas histórias. Ele pode não saber conscientemente, mas o inconsciente sabe. E ele tem acesso em algum momento a tudo isso. É que assim, eu acho que para quem escreve, né, eu acho que eu não sou escritor, mas enfim, os escritores, né, mesmo, é uma coisa muito curiosa, cara, porque assim, quando eu sempre penso no que a gente chama de plot, né, no tema, né, então, eu falo, poxa, é um contato com seres azuis e tal, mas eu não sei a história, eu sento para escrever sem ter a menor noção do que é essa história. E aí a história vem. E o nome do personagem, por exemplo, ele tem nome e sobrenome, né? Odair Prestes Carneiro. Esse nome veio na minha cabeça, né? E toda a questão da idade dele, se ele cursou até sexto ano primário, isso vai acontecendo, né? O nome do engenheiro, como é que é a condução dessa história, como é que ela vai para cá ou para lá. Eu vou sendo conduzido pela história como quem está ouvindo. Eu também não sei, né? Então eu acho que eu já comentei isso com o Morgan, até as outras histórias até que estão nos outros vídeos. Eu falo, poxa, mas como que eu escrevi isso, cara? De onde veio essa maluquice, né? Essa história tem uma vida, né? As outras histórias, e essa também, né, que no vídeo você vai ver, tem muito detalhe, né, de local, de data, de uma série de coisas que, enfim, eu não sou escritor, né, então é uma coisa que vem, né, é como se fossem bolhas de ar, assim, que vão num copo, né, e vem para a superfície. É a sensação que eu tenho quando eu estou escrevendo, né. Parece que alguém está contando essa história e eu estou também curtindo a história, né? Eu não estou necessariamente escrevendo a história. Então por isso que sempre dá uma ansiedade quando eu vou fazer alguma história nova, porque eu falo, puta, eu não vou conseguir, cara. Eu não sei o que vai acontecer, né? E é uma história que dá trabalho, né, escrever, porque além da história você tem uma pesquisa, né, sobre datas, sobre locais, né? Então eu tomo cuidado, por exemplo, as fotos que aparecem, né, a foto nesse vídeo, por exemplo, do Odair, do engenheiro, eu gero essas fotos dessas pessoas num site de uma empresa americana que gera essas pessoas por inteligência artificial. São pessoas que não existem, né? São pessoas geradas com base num arquivo de bilhões de biotipos humanos que compõem uma foto, né? Então são pessoas que não existem, né? Então, na verdade,
é uma experiência escrever e depois uma experiência ouvir, ou me ouvir e ver depois de pronto, né? Então eu acho que muita coisa ali que eu não sabia, depois fui ver que, como você falou, que é fato, né? Que existe mesmo esses relatos e tal. Então é bem curioso, assim. Tá sendo uma experiência bem, bem bacana. Então, mas eu acho que esse processo de trazer para a realidade, acho que basta colocar no papel, né? Quando a gente coloca no papel aquilo que era uma possibilidade, como que eu sempre falei aqui, aquilo torna-se uma probabilidade de realidade, né? E essa existência que se materializa na terceira dimensão é a parte mais grosseira das ideias. A parte mais sutil, muitas vezes, ela nem se manifesta aqui. Então, se pode imaginar de realidades paralelas que estão aí prontas para chegar para a gente, né? Será que a gente, de repente, essas histórias não se conectam com a gente, acabam fazendo parte da nossa existência? De uma certa forma, todas as histórias já existem. De repente, a gente escolhe uma dessas histórias para viver e aquilo se manifesta na nossa vida. Olha que coisa interessante. Por que não, sim, né? Sim. Por que não? Então, quantas histórias a gente vive, né? Fala, Marcos. Não, eu acho que é um exercício interessante, né, dentro do assunto aí, né, do Ondas de Possibilidades, que se eu sou capaz de escrever uma história, né, teoricamente do zero, que está vindo aqui da minha mente, e ela se torna uma coisa real, né, no papel, ou na tela, ou depois de gravado, por que eu não posso escrever a minha história? Exatamente, né? Sensacional, então, é isso mesmo. Eu escrevo a minha história. Então, essa história que eu escrevi, eu posso escrever uma história que eu vou viver essa história, né? Então, acho que a gente tem essa capacidade realmente de tirar uma história, né, de um nível, de uma dimensão de possibilidade e trazer ela para a realidade, sendo que o personagem é você mesmo, né? Então, se esse personagem, que é mais vivo ainda do que o que está na história, né, ele é capaz de conduzir, de fazer o próprio roteiro, fazer essa história. Então, acho que tem tudo a ver isso. Exatamente. E olha, Marcos, assim, eu sempre insisto, eu bato na tecla de que a gente é o autor de tudo que acontece na nossa vida. E principalmente, como você falou, de a gente ter essa capacidade de escrever a nossa história. Por exemplo, no protocolo que eu estou deixando disponível, que é o protocolo da matriz quântica da criação, é basicamente isso. É um exercício que você faz através de um gráfico de radiônica, onde em cima desse gráfico a gente escreve a história que a gente quer viver. E quando é usado junto com uma frequência sonora, diariamente por 64 dias, aquilo tende a ser realidade. Ou seja, a gente está usando um processo de escrever a nossa história com elementos da terceira dimensão, que é a frequência, você escrever e colocar num gráfico. O gráfico, ele se transporta da terceira para a quarta dimensão e aquilo se torna a nossa realidade. Olha que coisa interessante. Então, tudo começa em você escrever sua própria história. Olha só. Exatamente. Sensacional. Ale, não fique quieto, Ale. Fale, meu jovem. Tá assustado, parece que tá atrás da moita observando. Hoje eu vou ficar falando aqui sem parar. Hoje eu tô muito coruja, não fala nada, mas presta uma atenção. Olha só, gente. Na verdade, o que eu queria chamar a atenção nesse episódio, que já estamos com 49 minutos de programa, eu queria chamar a atenção para as histórias que a gente conta para nós mesmos, né? Como que o Marcos falou, se a gente tem a possibilidade de escrever uma história qualquer, a gente tem a possibilidade de escrever uma história nossa. Isso é muito importante você entender, que está na sua mão.
Não está na mão de ninguém, não está na mão do escritor, não está na mão do Alê, não está na minha mão, não está na mão do Marcos César. Está na sua mão escrever a sua história. Marcos, como que faz para te achar seu canal no YouTube? Dá detalhes. Tá, eu já vou falar. Só mais um adendo nisso daí que você está falando, que eu acho que é interessante, que sobre essa questão de escrever história. Se a gente consegue acreditar numa história que a gente lê num livro, né? Por exemplo, lá o Arthur Conan Doyle lá criou, né, o Sherlock Holmes, por exemplo, né? Se o Sherlock Holmes é um personagem que hoje praticamente ele existe, né? Não só nos livros, filmes, assim, é um personagem que está na cabeça de todo mundo. Quando eu leio um livro, eu tenho uma imersão nesse livro e eu consigo acreditar naquela história, naquela aventura, naquela narrativa. Por que não eu escrever a minha história? Escrever mesmo, botar no papel, como você falou. Além do exercício mental, né, do protocolo, a gente também escreve, né, para colocar lá. Você escrever essa sua história e acreditar nela, né? Porque é sua, você está escrevendo, né? Então, se a gente tem essa capacidade de acreditar numa história, num livro, a gente tem que acreditar na nossa história, na história que a gente está escrevendo, né? Então, acho que é legal aproveitar essa capacidade. Bom, o meu canal, tá? Para quem quiser e tiver curiosidade de ver as outras histórias, são bem legais. Chama Histórias Fabulosas, né? Vai lá na pesquisa no YouTube e coloca lá Histórias Fabulosas, tá? E quem quiser, tiver afim, não esquece lá de se inscrever no canal, comenta lá nos vídeos, que é bacana ter esse feedback, tá? E deixa teu like, o passe, né? E é isso aí. Acho que vai ser legal. Logo já vai ter o próximo vídeo aí. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Alê Escapol.